Olá, boa tarde. Um hospital de São Paulo se recusa a colocar um DIU, dispositivo intrauterino, numa paciente por seguir diretrizes de uma instituição católica. O caso, que foi agora em janeiro, gerou dúvidas e polêmicas sobre a recusa do hospital. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora confira os demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, nega habeas corpus ao ex-prefeito de Januária, Minas Gerais, e mantém condenação por desvio de verbas e associação criminosa. Justiça dá prazo de 180 dias para que a União atualize os formulários de retificação do CPF de pessoas LGBTQIA+. E ainda os círculos de construção da paz, uma forma gratuita para a solução de conflitos que evita a abertura de processos judiciais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido do ex-prefeito de Januária, Minas Gerais, para anular a ação penal em que o político foi condenado à prisão por desvio de dinheiro. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. De acordo com o processo, o ex-prefeito de Januária, Minas Gerais, Maurílio Arruda, integrava uma associação criminosa para desvio de verbas públicas. Ainda segundo a denúncia, Maurílio fazia parte de um esquema que desviava valores destinados à educação básica. Ele foi condenado a mais de 14 anos de prisão e responde ao processo em liberdade. A prisão de Maurílio foi substituída por medidas cautelares, entre elas comparecimento periódico à justiça, proibição de se ausentar sem autorização da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, e da residência por mais de 8 dias sem comunicar às autoridades. No Supremo, a defesa de Maurílio Arruda alegou que o político não pôde apresentar alegações finais e seria interrogado novamente após os delatores. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a ação penal tramitou somente em relação ao ex-prefeito por força de desmembramento do processo. Com a decisão, o ministro manteve a condenação e as medidas cautelares impostas ao ex-prefeito de Januária, Maurílio Arruda. A Justiça Federal no Paraná deu 180 dias para a União adequar os formulários de cadastramento e retificação de CPF de pessoas LGBTQIA+. A decisão foi tomada numa ação civil pública que pretendia reconhecer a diversidade de arranjos familiares, de identidades de gênero e a condição de intersexualidade dos brasileiros. Acompanhe. Com a decisão, o cadastro e a retificação de CPF na Receita Federal devem conter opções para múltiplos gêneros e arranjos familiares. Na sentença, a juíza da 5ª Vara Federal de Curitiba lembrou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, impondo tratamento igualitário ao da heteroafetiva. O governo deve substituir nos formulários o campo nome da mãe por filiação, incluir as opções não especificado, não binário e intersexo e garantir o direito de qualquer pessoa interessada em retificar esses dados. Independentemente do meio de atendimento disponibilizado, internet ou presencial, o prazo estipulado para adequação é de 180 dias. A ação civil pública foi movida por um grupo de entidades de defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. No processo, elas também alegaram que o cadastramento do CPF atualmente é realizado pressupondo a existência de uma mãe no vínculo familiar, o que não ocorre, por exemplo, com crianças com 2 pais. Na sentença, a magistrada afirmou que permitir a declaração das configurações familiares não é mero formalismo, mas tratamento digno e isonômico, sem discriminar a orientação sexual dos indivíduos. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar a atuação de um grupo criminoso responsável por fraudes bancárias eletrônicas. Os agentes da PF cumpriram 5 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Pará. As vítimas estavam fora do Brasil. A polícia suspeita que o grupo agia desde 2019, tendo movimentado no mínimo 3 milhões e 600 mil euros, o equivalente a quase 20 milhões de reais. 3 pessoas foram presas,
Mais informações com Rossini Gomes. A investigação começou depois que a CaixaBank, instituição financeira da Espanha, identificou que os programadores de um dispositivo bancário estariam no Brasil. Os suspeitos usavam servidores na nuvem e programas de comando e controle, que permitiam o acesso a computadores à distância para furtar o dinheiro das vítimas. As máquinas eram infectadas depois que as pessoas abriam anexos ou links recebidos por e-mails com mensagens falsas de supostas intimações judiciais, cobranças de faturas vencidas e notas fiscais. As investigações tiveram apoio da Interpol e da Polícia Nacional da Espanha. Os crimes investigados são associação criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro. E numa outra operação determinada pela Justiça, a Polícia Federal prendeu 2 lideranças indígenas no Pará, com o apoio das Polícias Civil e Rodoviária Federal. Os líderes são investigados como responsáveis por conflitos recentes entre povos tradicionais no município de Tomé-Açu, por crimes de tentativa de homicídio, associação criminosa, milícia privada e posse ilegal de arma de fogo. Bom, um dos alvos teve mandado de prisão cumprido no Aeroporto Internacional de Belém e estava a caminho de São Paulo quando foi abordado por equipe da Polícia Federal. Ele também é investigado por ameaça a servidores do IBAMA. O outro líder indígena foi preso na rodovia BR-010, a caminho do município de Tomé-Açu. A seguir, o Hospital de São Paulo se recusa a colocar um DIU, dispositivo intrauterino, numa paciente por seguir diretrizes de uma instituição católica. Vamos avançar nesse assunto com uma entrevista ao vivo no estúdio. Voltamos já. Um hospital privado em São Paulo se recusou a colocar um dispositivo intrauterino DIU em uma paciente por razões religiosas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O caso aconteceu este mês, quando a paciente procurou uma das unidades do Hospital São Camilo, na zona oeste de São Paulo, e foi informada pela equipe médica de que eles não fazem esse tipo de procedimento por se tratar de uma instituição religiosa. De acordo com a paciente, o hospital explicou ainda que a colocação do dispositivo é usado em casos graves e não para evitar filhos. O DIU é um dos métodos contraceptivos disponíveis de graça no Brasil pelo Sistema Único de Saúde e tem eficácia superior a 99%. A recusa na colocação do dispositivo levantou um debate entre especialistas sobre a ética médica e a religião. Alguns operadores do direito afirmam que essa prática é comumente baseada em princípios éticos e morais associados à religião da instituição e que o método pode ser substituído por outro. Além disso, o hospital privado pode se negar a realizar o procedimento em situações que não envolvem risco imediato à vida da paciente. Bom, em nota à imprensa, o hospital informou que, por ser uma instituição confessional católica, tem como diretriz não fazer procedimentos contraceptivos em homens ou mulheres. Tais procedimentos são apenas em casos que envolvam riscos de morte do paciente. Quem procura pela rede de hospitais São Camilo e que não apresenta risco à saúde é orientado a buscar na rede referenciada pelo plano de saúde hospitais que tenham esse procedimento. Essa é a nota do hospital em São Paulo. Bom, e agora eu converso aqui ao vivo nos estúdios da TV Justiça sobre essa questão da universalidade dos serviços de saúde com a advogada que é especialista no tema, a doutora Luciana Munhoz. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é sempre um grande prazer vir aqui conversar com vocês sobre assuntos tão importantes como a saúde. Prazer é todo nosso. Esse assunto que chamou muito a atenção, ganhou uma repercussão imensa nas redes sociais e fora delas também, porque o hospital, como bem informamos agora em nota, explicou que realmente quando não se tratar de um caso emergencial, o paciente procura outra rede referenciada. Está de acordo com o que diz a lei? O direito agasalha essa liberdade da instituição de não fazer determinados procedimentos, doutora? Sim, a saúde no Brasil, a gente tem dois aspectos dela, né? A saúde, a gente pode dizer que ela é híbrida.
Se por um lado ela é um direito social que a gente tem ali no artigo 6º e ela é dita como prestação de serviço que o Estado tem que entregar lá no artigo 196, a gente também tem a saúde privada, que ela entra mais no aspecto de prestação de serviço, então um direito do consumidor. E nesse caso, quando a gente pensa em direito do consumidor, prestação de serviço, a gente também está falando de uma liberdade econômica, de você prestar um serviço que você quer ou não, de você se recusar a prestar um serviço para uma pessoa ou não, e isso também pode entrar na área da saúde, especificamente na área privada. Então, na área pública é completamente diferente, porque a gente está falando de um direito. E quando a gente pensa no âmbito privado, a gente está pensando numa prestação de serviço. E é por isso que é tão complexa essa situação, porque se a gente está falando também de um plano de saúde, aí a gente já está pensando numa saúde suplementar à saúde pública, que adentra o aspecto da saúde enquanto um direito. E aí, nesse caso, é por isso que o São Camilo fala da rede referenciada, que se torna, então, obrigatório que essa rede referenciada tenha algum local que vá entregar essa possibilidade da paciente colocar o DIU dela. E nesse caso concreto, a instituição também fala muito que o procedimento não era de urgência, né? A paciente poderia procurar outra instituição, ou seja, se fosse de urgência, aí sim o hospital era obrigado a atender? Com toda certeza. Tem uma diferença na saúde quando a gente pensa em urgência e emergência e um tratamento eletivo, ou seja, quando eu estou escolhendo para fazer esse tratamento. Quando a gente pensa em urgência e emergência, não existe nem a possibilidade, por exemplo, de objeção médica, ou seja, quando o médico ele não quer atender um paciente, ele é obrigado a atender porque a gente está falando de uma situação de urgência e emergência. A mesma coisa também para o âmbito hospitalar, para o serviço todo amplo, né, que a gente pensa na instituição pública, na instituição de saúde. Aí, nesse caso de urgência e emergência, é obrigatório, enquanto que no eletivo a gente já tem até uma liberdade maior de atuação desses profissionais de saúde e de desejar ou não prestar esse serviço para o paciente. Claro que a gente está falando aqui de um âmbito privado, no âmbito público é um outro aspecto. A palavra do paciente tem peso nesses casos? Nesse caso concreto que apresentamos, diz respeito à colocação de um DIU, né, dispositivo intrauterino. Mas temos outros casos que envolvem essa conotação religiosa. Vamos lá, vale a palavra do paciente ou depende? Depende, sempre vai depender, né? Porque a gente está pensando aqui no paciente e ele é fundamental quando a gente pensa no aspecto da autonomia, ou seja, precisa do desejo do paciente para que isso aconteça. A gente tem uma lei que se chama Lei de Planejamento Familiar, que fala ali das ações que o serviço público e o privado também tem que ter em situações de concepção e contracepção. Lá a gente tem, por exemplo, as questões de esterilização voluntária, precisa da autonomia do paciente e da voz do paciente. Ou então, quando a gente também está falando de métodos contraceptivos, como o dispositivo intrauterino, o DIU, a gente também está falando da necessidade da autonomia desse paciente, ou seja, você não pode colocar a força para a paciente. Mas aí a gente também tem a possibilidade do hospital privado ele se negar, infelizmente. Agora, lembrando que é preciso aconselhar que a paciente ela busque um outro profissional que faça esse tipo de procedimento em outra instituição. Quando eu falei da palavra do paciente, eu lembrei também aqueles casos que são judicializados com frequência. Eu me refiro à transfusão de sangue para determinadas religiões, enfim, que por motivos, né, ali de foro íntimo, a pessoa não pode doar sangue, ou não pode receber uma transfusão de sangue, né, doar não. Enfim, o direito também tem ali legislação específica, um entendimento próprio nesses casos. O médico, para salvar uma vida, ele pode ter a liberdade de fazer tal procedimento. Vai depender novamente. Também. A gente tem interpretações judiciárias nesse caso, Não né? tem nada cravado ainda, né? Vai depender se o paciente ele é menor de idade ou não. Aqui no STF a gente já tem algumas decisões que vão trazer, por exemplo, a obrigatoriedade de transfusão em pacientes menores de idade. Em compensação, a gente também tem decisões na Suprema Corte que vão falar que se a pessoa ela é adulta, ela tem autonomia, ela tem capacidade de decidir, a gente está falando aí então de uma possibilidade em que a religião pode estar acima da vida. Sim, existem decisões que determinam isso. Porque a pessoa ela vai querer viver nessa situação ou não, aí vai depender também da situação, do risco, como que isso vai funcionar. Hoje em dia a gente já tem possibilidades também que vão além do sangue. Agora, se é obrigatório o sangue, aí também fica muito a termo do médico qual ação ele vai tomar e aí se a gente vai ter um processo ou não em relação a essa decisão que o profissional tomou.
É claro que cada caso é um caso, a gente vem frisando isso, né? Porque no que se refere à saúde, nós temos inúmeras questões aí que estão dentro desse grande guarda-chuva e a universalização do acesso à saúde. Hoje nós temos o SUS, que é pioneiro, né, no Brasil, é um modelo que é seguido, estudado, enfim, por outros países também. Mas a judicialização é uma realidade e eu vejo que, pelo menos na última década, há uma sensibilidade do Poder Judiciário em concessão de medicamentos, leitos. A senhora observa esse movimento e do cidadão também, que está muito conectado com o seu direito. Sim, com certeza. A gente tem aqui no Brasil uma peculiaridade que é o Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema universal, que precisa abarcar todas as pessoas que estão aqui, tanto cidadãos quanto inclusive não cidadãos, né, que podem ter acesso a essa saúde. E isso traz vários questionamentos em relação ao direito à saúde. Qual é a acessibilidade, até que limite vai? E a gente tem no judiciário todo esse diálogo de quais são os limites, quais são os acessos, e isso passa por meio da judicialização. Foi por meio de todas essas judicializações que a Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, eles conseguiram passar a definir, por exemplo, requisitos para que você tenha acesso a leitos, requisitos para que você tenha acesso a determinados medicamentos de alto custo, claro que trazendo limitações. Por exemplo, tratamentos experimentais não é obrigatoriedade que o sistema público ofereça para o cidadão, né? Então, a gente tem aí um diálogo cada vez maior sobre até onde vai o nosso direito à saúde, qual é a nossa possibilidade de conseguir ter esse direito nas nossas mãos e, como você mesmo trouxe, né, a gente tem aí uma diferença do passado em que a gente tinha antigamente o que a gente chamava de paternalismo na área da saúde e hoje em dia a gente tem uma autonomia muito maior do paciente. Então, eu gosto sempre de falar que quanto mais informação o paciente tem, mais autonomia ele tem e menor, inclusive, o risco de judicialização, porque a gente tem um paciente muito mais bem informado que vai conseguir tomar decisões muito melhores porque eles têm as informações que ele precisa para tomar a melhor decisão para ele. E evitar litígios é sempre melhor, né? Porque aí a gente está falando de saúde, tempo é dinheiro também, o judiciário já está abarrotado de processos, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelas suas reflexões todas. Boa tarde, até a próxima. Eu agradeço muito por vir fazer parte. A saúde ela é um mínimo existencial. A gente precisa debater ela para que a gente saiba até onde vai o nosso direito à saúde. Perfeito, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A seguir, vamos falar sobre os círculos de construção da paz, uma forma gratuita para a solução de conflitos que evita a abertura de processos judiciais. As informações em instantes, voltamos já. A Justiça Federal de Roraima fixou multa de R$1 milhão, caso a União não apresente em até 30 dias um novo cronograma de ações para enfrentamento do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O plano deve incluir a instalação de bases de proteção e retirada dos invasores do território tradicional. A decisão é resultado de audiência de conciliação conjunta das primeira e segunda varas federais de Roraima. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve decisão que condenou um plano de saúde a pagar a internação de um beneficiário. Além disso, a operadora também vai ter que indenizar o paciente por danos morais, por ter negado a cobertura do atendimento médico. O paciente relatou no processo que foi diagnosticado com pneumonia e teve a internação determinada pelo médico por risco de piora clínica. O plano de saúde negou a cobertura, alegando carência contratual. Segundo a empresa, o procedimento só poderia ser autorizado com 6 meses de contrato e, no caso do rapaz, ainda faltavam 26 dias para alcançar o tempo previsto. Em defesa, a operadora disse que agiu em conformidade com a legislação aplicável aos planos de saúde. Ao julgar o pedido de urgência, a Justiça do Distrito Federal obrigou a operadora a autorizar a internação do paciente. Na análise do mérito do caso, o tribunal manteve a sentença por entender que, mesmo que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura em casos de urgência e emergência. Nessas situações, a lei estabelece prazo máximo de 24 horas como período de carência.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma construtora que entregou vagas de garagem com metragem menor que o estabelecido em contrato. Confira na reportagem de Liamara Mendes. O condomínio acionou a justiça alegando que foram verificados vários problemas na construção e inadequações relativas à metragem das vagas. O juízo de primeiro grau condenou a construtora a pagar R$ 115 mil por entender que as vagas de garagem foram entregues em quantidade inferior, indevidamente localizadas e sem as dimensões mínimas necessárias. Em relação à diferença na metragem das vagas, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial à apelação do condomínio para afastar a tolerância de 5% prevista em lei municipal e aumentou a reparação para cerca de R$ 966 mil. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da construtora. A empresa sustentou que, ao afastar a tolerância de 5% na largura das vagas para fins de fixação do valor da indenização, o tribunal local violou o disposto no artigo 500, parágrafo 1º do Código Civil. O dispositivo estabelece que, na venda de um imóvel, presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afastou a aplicação do artigo ao caso por entender que a regra não concede ao vendedor do imóvel o direito de abater da indenização devida o equivalente a 5% das dimensões acordadas, uma vez que, verificado o descumprimento do contrato por diferença superior a 1/20 da área total enunciada, a indenização daí decorrente deve corresponder à integralidade desta, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do devedor. A Justiça de Alagoas inaugurou uma nova casa de custódia com 48 vagas para receber os presos em flagrante pelas polícias civil e militar. Os detalhes confira agora com o André Risco. O presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Orlando Rocha Filho, além do governador Paulo Dantas e do secretário de Estado da Ressocialização e Inclusão Social, Diogo Teixeira, inauguraram a Casa de Custódia de Arapiraca, Jorge Samuel de Oliveira. A Casa de Custódia fica situada onde antes funcionava a antiga Delegacia Regional de Arapiraca. A obra foi executada com recursos próprios do governo de Alagoas, na ordem de R$ 1,5 milhão. O prédio foi recuperado e recebeu melhorias nos setores administrativos e aqui na carceragem, totalizando 48 vagas coletivas destinadas aos presos em flagrante provenientes das polícias civil e militar. Vai sanar um problema existente em todo o interior do estado, do Agreste ao Alto Sertão, porque a gente não estava contemplando com casa de custódia, que é a porta de entrada de quem é preso, faz o procedimento na delegacia. Como a delegacia não tem autonomia para custodiar, a autonomia da custódia é da Polícia Penal, nós pegamos esse preso e trazemos para cá. Então essa obra aqui é mais uma das tantas obras que estão sendo entregues no sistema prisional, que com absoluta certeza vai melhorar ainda mais os números de segurança em Alagoas. Segundo o governador Paulo Dantas, o prédio é um equipamento importante para a segurança pública. A gente tem que criar todas as condições em termos de estrutura para que o servidor público ele trabalhe de maneira motivada, né, em um ambiente digno, salubre, e ao mesmo tempo o cidadão que precisar vir aqui por alguma razão, ele tenha também essa mesma infraestrutura. O presidente em exercício do TJ afirmou que ficou satisfeito com a entrega do novo equipamento que vai garantir uma custódia que respeita a dignidade humana. Há uma preocupação natural do Estado como um todo, naturalmente do Judiciário também, em que as instalações capazes de abrigar aqueles custodiados atenda às mínimas exigências, capazes, por exemplo, de preservar a dignidade humana. E a gente observa o cuidado, o detalhe na preparação desse projeto de ampliação dessas novas instalações, que isso atende às exigências mínimas. O Judiciário tem um papel essencial no controle, na fiscalização
na supervisão desses estabelecimentos prisionais, inclusive das casas de custódia. O Poder Judiciário de Mato Grosso disponibiliza círculos de construção da paz de graça para toda a população do estado. Os pedidos podem ser feitos pela internet e podem evitar a abertura de processos judiciais. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes. Você sabia que o Judiciário de Mato Grosso disponibiliza para a população a realização de círculos de construção de paz de forma gratuita? Cumprindo assim com uma das missões da instituição, buscar a pacificação social. E como eles funcionam? Nada mais são do que rodas de conversa onde os participantes compartilham experiências, desafios e emoções. A prática da justiça restaurativa é muito eficiente para a solução de conflitos e promoção da saúde emocional e pode ser aplicada em diversos ambientes e situações. Pode ser uma celebração, pode ser a respeito de um bullying que esteja acontecendo dentro da escola, dentro da comunidade, algum mal-entendido entre vizinhos que você gostaria de resolver pacificamente. Para solicitar a realização de um círculo é muito simples. Basta acessar a página do Tribunal de Justiça na internet e procurar pelo ícone do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, o NUGJUR. E lá vai ter um questionário muito simples. Nós temos uma equipe técnica de facilitadores que estarão entrando em contato logo depois de receber essa demanda para saber que dia, que horas, qual que é o melhor momento para a gente poder estar junto com aquela pessoa para poder fazer o círculo. Só no ano passado, o Judiciário Estadual certificou 900 facilitadores em círculos de paz e realizou 1.950 encontros, beneficiando aproximadamente 23 mil pessoas em Mato Grosso. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.